Fala pessoal, Walter Pensador TK. Faz tempo que eu não faço vídeo desse tipo, mas eu vi assim que um certo vídeo meu tem assim causado vários acessos, pessoal, alguns com raivinha e outros mostrando concordância acerca do meu posicionamento, desmascarando esse pastor socialista aqui, esse Antônio Carlos Costa. Pois bem, eu vou fazer de novo, inclusive incentivado pelo sujeito aí que achava que, como fazia um ano, eu teria mudado de posicionamento. De jeito nenhum, filhote. Eu sempre estarei contra gente socialista como esse pastor, que se esconde atrás de teologia de defesa dos pobres para dizer que socialismo é a mesma coisa e não é. Socialismo é um sistema e que busca uma igualdade, um igualitarismo, sequestrando a propriedade alheia, escravizando as pessoas e forçando a generosidade das pessoas através de entregar tudo ao Estado. Só que nunca cumprem isso, obviamente, porque é muito poder nas mãos, é um sistema materialista anticristão e essas pessoas tendem a ficar convencendo as pessoas que na verdade não, isso aí é justiça, isso é amor ao próximo. Negativo. Vários principais autores sociais não tem nada disso. Isso tudo é apenas engodo. Mas vamos focar nesse vídeo aqui dele que eu achei muito curioso. Para esse pessoalzinho que fica achando que esse rapaz é pastor, desculpa aí, meu filho. Não interessa quantos vídeos de teologia você faça, não interessa a caridade que você faça em relação a isso. A caridade, de novo, eu vou ser bem claro, a caridade é sempre uma boa coisa. Entretanto, a caridade não faz uma pessoa ser boa, a caridade não faz uma pessoa ser cristã. É uma série de fatores que determinam entre elas os seus frutos, entre o que elas praticam e o que elas pregam. E aqui está uma coisa que este pseudo-pastor prega. Só o título já diz muita coisa. A cultura do tiroteio, que mata e não deixa nascer. Tiroteio é sério. O que é o tiroteio? O tiroteio é você ter dois agentes, pessoas atirando no outro, né? E claro que ele não está falando, obviamente, de tiroteio de filme, ele não está falando tiroteio entre as facções criminosas, não. Ele está falando do tiroteio entre policial e bandido. E aí se remete a coisa muito simples. Por que o policial e o bandido estão trocando tiros? É porque o policial é malvadão e está lá querendo exterminar os bandidos? Ou é porque tem bandido armado cometendo crime, fazendo mal, e o policial está lá para defender os inocentes e por isso que eles estão atirando no outro? Veja bem, vamos ver o que o seu pastor está falando. É um vídeo bem curtinho, vai dar para comentar legal. Bora lá. Ainda não sabemos de onde partiu o tiro que interrompeu a vida de 2 seres humanos numa ação da Polícia Militar na tarde de hoje, num dos acessos à comunidade Lins do Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Repare, a ênfase dele é falar da morte da pessoa que obviamente é uma coisa trágica, a morte de uma pessoa inocente, uma bala perdida possivelmente, apesar de que pode muito bem ser bala de bandido, mas isso não vem ao caso. O fato é que morreu uma pessoa inocente, porque de bandido eu não sinto a morte dele de forma nenhuma, mas sendo que ele está dizendo a verdade, isso é uma coisa triste, não há nenhuma justificativa cabível quanto a isso. Entretanto, o cara foca que foi o policial, a ação policial que matou. Esse é que é o ponto, o foco é dizer que a culpa é da polícia, e vocês vão ver que isso fica muito claro de como ele fala. Sabemos, contudo, que o cotidiano da nossa cidade é marcado por 3 realidades absolutamente trágicas. Ok. Primeira, qual será? A quantidade absurda de arma e munição que entra livremente na nossa cidade. Segundo, a incapacidade do poder público de elucidar a autoria dessa espécie de crime. O que for... Olha só que interessante. O terceiro problema vai complementar exatamente o que eu estou dizendo. Ele fala que o primeiro problema é a entrada de armas. Tudo bem, bandidos pegarem armas realmente é um grande problema. E isso é um problema eterno, é um problema de segurança pública que é complicado de resolver. Agora, a ênfase aqui é o fato nas armas, as armas entrarem. As armas também podem entrar para as pessoas que não são bandidos, e aí? Porque ele está falando entrada de armas, ele não está dizendo bandidos estarem pegando de armas, ele está falando meramente da entrada de armas. E aí lá na frente ele vai falar do confronto de armas, incluindo a polícia. E aí vocês vão entender melhor. Mas o fato se ele fala da entrada de armas, ele fala da incapacidade do poder público de resolver, de combater os traficantes, de prender as quadrilhas. Não, ele fala de elucidar essa situação que ele está falando, no caso a bala perdida.
pouco interessa que isso foi resultado de ação de bandido, porque o policial não sai atirando de graça, certo? Não que interessa isso, ou que os tráficos que causa essa incerteza, essa prisão, esse estado de pânico nas pessoas. Mas não, o problema é a polícia. Vamos continuar. Aumenta a violência em razão da garantia da impunidade. E por fim, os tiroteios entre policiais e bandidos, nos quais... Bora lá. Tiroteio nunca é bom pra ninguém. Isso é um fato. Só que ele não fala que o problema é a ação dos bandidos e, consequentemente, por isso gerou o tiroteio. Não é o tiroteio. O problema é o tiroteio. Ou seja, é a polícia enfrentando os bandidos, porque, de novo, o policial não vai atirar de graça. O policial não sai atirando de graça. Os bandidos atacam, eles reagem no máximo. Os policiais vão abordar e atirar em bandido que está armado, que está ameaçando a segurança. Então, veja, o foco dele é a entrada de armas, não elucidação do crime, da morte da bala perdida, porque ele pode culpar a polícia, mas dane-se as milhões de vidas que o tráfico mata, tanto com drogas como eles mesmo em execução. Não. O problema é as balas perdidas dos tiroteios de polícia e tráfico. Mas vamos continuar. O armamento de guerra é usado em áreas densamente povoadas numa completa desconsideração pela vida do morador de favela. Opa, ele falou que armas de guerra estão sendo usadas, né? Será que ele está falando dos bandidos? Não, porque desde o começo ficou muito claro que ele está falando da polícia. Mas aí eu pergunto, por que a polícia está usando arma de guerra? Será que é porque a polícia é covardona, malvadona, quer fazer um genocídio dos pobres, que é o que a esquerda tanto fala? Negativo. É porque os bandidos, os traficantes, estão com armas de guerra. Os caras têm até torpedo para bater helicóptero. E você acha que você vai combater um sujeito desse usando uma pistolinha, senhorzinho? É claro que não. É óbvio que o pessoal da favela fica numa situação bem complicada. Mas é a situação que está assim. E justamente por causa dessas pautas de esquerda que foram lenientes com bandidos, deixaram eles crescerem, essas pautas dessas audiências de custódia, do desarmamento, tudo isso que esse sujeito aqui defende, fica muito claro que ele defende isso, pelo ódio que ele mostra às armas. E agora o cara culpa o uso de armas de guerra contra sujeitos que estão oprimindo os cidadãos de bem da favela e também está usando armas de guerra. Então, vamos só terminar aqui que eu vou tirar a conclusão. O destino trágico da jovem negra brasileira moradora de comunidade pobre. Olha só, ele deixa claro, a jovem negra comunidade pobre. Isso aí é conversa de gente de esquerda. Ah, Walter, quer dizer que pessoa não de esquerda não se importa com pobre negro? É claro que se importa, só que a gente não pontua essas coisas. Porque não interessa, filhote, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é índio. A vida humana é importante para todos, tá? Eu não preciso chegar, morreu um negro. Não, morreu uma pessoa, morreu um inocente. De novo, eu vou ter que repetir. Essas pessoas que morreram foi uma coisa trágica, certo? Não foram bandidos, foram pessoas normais que morreram bala perdida, não interessa de quem. Isso é trágico. Não interessa se é pobre, se é negro, rico também tem valor, classe média também tem valor, mas a esquerda sempre realça as classes protegidas. O que só mostra que esse pastor é sim de esquerda. Mas vamos continuar que eu vou ainda concluir isso. Kathleen de Oliveira Romeu, de apenas 24 anos, grávida de 14 semanas, soma-se ao de tantos outros cidadãos cariocas mortos em circunstâncias análogas. Uma vida foi interrompida na flor da idade e outra não teve nem o direito de nascer. O que isso mudará na política de segurança pública do nosso Estado? Pronto. Repare claramente, a ênfase dele é reclamar da morte da polícia. Que, supondo até que tenha tido o partido do policial, isso foi causado por causa de traficantes, de bandidos que estão tomando de assalto a favela com armas de guerra. Porque senão a polícia não estaria usando armas de guerra contra eles. Não estaria.
O problema para ele, não são os traficantes dominando as favelas, não são os traficantes matando e destruindo as famílias com droga, com a violência, com os bailes funk. Não, o problema é a polícia chegando, combatendo esses caras e, infelizmente, em alguns momentos, por causa dos tiroteios, matando alguns inocentes no processo. Esse é que é o problema para ele. Não é os milhares de inocentes, das mil vezes milhões, que morrem por causa desses mesmos bandidos. Ele acoberta eles, ele critica a polícia, ele diz que este é o problema e não coloca como problema os próprios bandidos. Isso não é cristão, isso não é empatia, isso é defesa do banditismo. E aí fica mais evidente que esse sujeito, você é um socialista, senhor por pastor Antônio Carlos Costa, você é um falso cristão. Não interessa as dezenas de vídeos teológicos que você tem no seu canal, não interessa se você é pastor de tal lugar, se você fala sobre isso, se você dá o dízimo, não interessa. Você tem uma ideologia socialista, o socialismo é anticristão e você está defendendo bandidos. O policial, obviamente, é humano, obviamente o policial pode falhar, e no tocante no que ele falhar, ele deve responder sim. Agora, no tocante ao ato dele estar defendendo as pessoas de bem, você não pode focar no erro do policial, que a gente nem sabe se foi o policial mesmo, porque pelo menos ele foi claro que foi no tiroteio, ele ainda não disse que foi na bala do policial, mas ele reclamou do tiroteio e não da ação dos bandidos. Então fica aí a reflexão para vocês. Mais uma vez, pastor socialista, continua aí atacando com as suas, não cai na conversa desse rapaz. O socialismo é anticristão, ele quer destruir a família, quer destruir a igreja, e esse rapaz acoberta. E de novo, não interessa se ele tem pregações X, Y, se ele dá o dízimo, se ele faz caridade X ou Y, isso não faz dele uma pessoa melhor ou pior. Caridade é bom, não vou falar mal da caridade dele, só estou dizendo que não é isso, não justifica, não o torna cristão em detrimento dessas ações socialistas que ele tem, certo? Então é isso, curta, compartilhe, se inscreve no canal, não se deixe enganar por essas pessoas. E quem ficar falando que eu estou sendo juiz, filhote, faz o seguinte, vale mais a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre você julgar com justiça. Julgar não é errado. O que eu não posso é julgar com injustiça ou ser hipócrita. Eu ficar acusando as pessoas de coisas que eu mesmo faço. E com certeza, amiguinho, eu não sou socialista nem de longe, então eu não estou acusando ele de uma coisa que eu faço também, certo? Então fica com Deus aí e fiquem na paz, porque a verdade é uma só e a verdade não é o socialismo. Valeu!